Olá, estamos aqui para mais um episódio dos nossos diálogos luso-atlânticos comigo e com Rui Badaró. Discutimos vários assuntos de atualidade, às vezes têm a ver com o direito, outras vezes não, dependendo dos temas da semana. E, portanto, vamos começar hoje aqui com o sotaque de Portugal, o início sempre diferente, já sabem disso, e passarei a palavra aqui ao Dr. Rui para saber se está tudo ok em São Paulo e se a atualidade brasileira tem algo de relevante para falarmos ou se falaremos aqui de uma situação que aconteceu em Portugal. Olá, Rui, tudo bem por João. aí? Tudo bem por aqui? Em São Paulo, temperatura amena, mas eu não vou falar sobre o tempo, não. Daqui, nós tivemos várias novidades, João, dentre elas a aprovação, aliás, a edição da medida provisória que taxou aí os super ricos na questão dos fundos exclusivos e o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei para a tributação das empresas offshore, das estruturas societárias offshore, o que no Brasil é inédito, a tributação aí dos, abre aspas, super ricos. E parece-me a medida não foi muito bem recebida pelo chefe do legislativo. Enfim, E são essas estamos as a novidades. falar, estamos a falar de uma tributação de que tipo? Algo em torno de 15 a 22% sobre os investimentos realizados no exterior, sobre lucros oferidos no exterior por empresas offshore e sobre fundos exclusivos, ou seja, com contas, fundos únicos, com contas superiores a 10 milhões de reais. Seria 10 milhões de bastante. reais. Ok. Presumo que não haja uma grande popularidade entre os eleitores do Bolsonaro relativamente a essas matérias, não? Ah, provavelmente não, mas não só com relação aos eleitores do Bolsonaro. Imagino que haja, essa medida não é muito popular para quem tem dinheiro. Inclusive, de um lado, alguns dizem que é uma ação Robin Hood, e, e de outros, o ministro da Fazenda, o Haddad, defende-se dizendo que a taxação dos super ricos não é uma ação Robin Hood. Mas são essas as novidades aqui do Brasil, João. Pergunto, o que nos traz de notícia de Portugal? Eu gostaria de pegar numa notícia que foi uma notícia muito falada em Portugal e que levanta questões e gostava também de saber a experiência brasileira em relação ao direito da família. No fundo, a notícia tem a ver com o quê? Tem a ver com uma situação de uma decisão judicial, neste caso do Supremo Tribunal de Justiça, que veio alterar uma decisão do Tribunal da Relação em que o Tribunal tinha considerado de tal forma que considerou que deveria ser consagrada a residência alternada em relação a uma criança em que os pais viviam a cerca de 181 quilómetros de distância. E esta residência alternada implicou que a criança tivesse que estar uma semana num estabelecimento de ensino pré-primário e outra semana noutro, havendo inclusivamente referências que num lado estavam a ter naturalmente ritmos diferentes, formas diferentes de fazer as coisas, no outro já estavam, por exemplo, a ensiná-la a deixar de utilizar fralda e tudo mais, e há situações que, mais do que tudo, revelam que quer os pais, quer o tribunal tiveram pouca sensibilidade em relação à situação da própria criança, porque não há, quanto a mim, justificação, independentemente de qualquer decisão judicial, porque nós estamos a falar de dois planos. Uma coisa é o que a justiça decide, outra coisa é o que os pais fazem. Pode não coincidir. Agora, o que se passa é que, neste caso, durante mais de um ano, pelo que se sabe através das notícias, a criança foi obrigada a frequentar dois estabelecimentos diferentes, sujeita a
dois educadores diferentes, dois colegas de turma, dois grupos de colegas de turma diferentes e com a confusão inerente que isso tudo significa. E eu pergunto-me como é que é possível, num caso destes, uma coisa é a guarda partilhada, em que há uma definição das responsabilidades de forma igualitária. Outra coisa é dizer que a criança tem que viver alternadamente entre dois progenitores, porque não consigo perceber, porque uma coisa era, por exemplo, a criança manter a mesma escola, mas ser possível manter essa escola, porquê? Porque os pais viviam próximos e poderiam levar a criança à mesma escola. E aí, tudo bem, a residência alternada não teria o mesmo impacto na criança. Outra coisa diferente é, por muito que eu entenda e concorde que, de facto, qualquer um dos progenitores tem uma relevância igual, ou deve ter uma relevância igual junto da criança, para que se mantenham os laços afetivos entre a criança e os progenitores. Coisa bem diferente é querer manter esses laços afetivos à custa da criança. E aí é que é o tema, ou seja, por mais que se queira, não é possível a reconstituição natural da situação que havia antes do divórcio. Não é. Já não existe essa possibilidade. E o que se passa é que parece que, apesar do divórcio, ainda se quer manter as coisas como havia antes do divórcio, ou seja, manter os laços afetivos não interessa à custa de quem. E isso não é possível. Uma coisa é viverem na mesma casa enquanto estão casados. Outra coisa é querer impor a mesma ligação entre progenitores e filhos depois do divórcio. Isso não é possível. A mesma relação é impossível de manter. Pode tentar encontrar-se uma substituição, que é a residência alternada, e não cortar laços com nenhum dos pais. Mas essa residência alternada não pode ser uma solução milagrosa e genérica aplicável a todas as situações, porque nós funcionamos um pouco por modas também. E acho que no direito da família funcionar por modas, por muito que se queira manter a ligação afetiva com os dois progenitores, não se pode prejudicar aquela que, no fundo, nunca deve ser prejudicada, que é a criança. E o seu interesse tem que prevalecer sempre. João, concordo contigo, por óbvio que o interesse da criança deve prevalecer sempre, mas aí você me deixou aqui pasmo com uma notícia dessas, porque houve a decisão do primeiro grau, o Tribunal de Relação fez essa divisão com relação à guarda alternada, né, determinou a guarda alternada, né, com residência. Mas eu creio que terá Corrigido isso, é havido. isso? Sim, eu não tenho informação sobre a primeira instância. Poderá inclusivamente até já ter havido na primeira instância a residência alternada. A questão aqui é que nós estamos a falar de dois tribunais superiores, nem sequer estamos a falar da primeira Sim, instância, em que um tem uma decisão e outro tem outra. sim. E que, porque repara, a questão aqui tem muito a ver com o facto de nós partirmos de uma solução que aplicamos e que no princípio e que na nossa cabeça parece fantástica, mas temos que ver se na prática é a melhor solução. Não, E isso implica. me parece, João, na prática, que o que temos de cenário é uma falta de maturidade dos progenitores para compreender as necessidades da criança. Uma criança, até os seus 12 anos de idade, até sua pré-adolescência, ficar uma semana numa cidade e outra semana em outra cidade, tendo que conviver com dois núcleos familiares, com dois núcleos escolares, com dois núcleos de colegas, o que você cria é um cenário de instabilidade tamanho, muito grande. E preocupa-me, para além da decisão dos tribunais, seja de relação, seja do Supremo Tribunal de Justiça, o que preocupa-me também foi a falta de percepção dos colegas advogados de ambas as partes em orientarem
seus respectivos clientes, no sentido de que é uma situação, no mínimo, inusitada. Isso. E caberia, sim, entendo, aos advogados, enquanto counselors, enquanto aconselhadores dos aspectos jurídicos, apontar, olha, é uma decisão possível, nós podemos pleitear a residência alternada, mas não me parece praticamente, na prática, a melhor solução, né? Isso é algo que me preocupa. Então, nós temos um cenário aí que, a mim, é inusitado. Não que não ocorra no Brasil situações inusitadas, tal qual essa que você me descreveu. É como tu dizes, a posição dos advogados acaba por ser sempre uma posição difícil, porquê? Porque muitas das vezes os clientes estão irredutíveis, e eu sei disso, e tu sabes disso, e não é difícil de imaginar, e todos nós já passámos por situações em que os clientes, por mais que lhes seja dito que aquela solução não faz sentido nenhum, a solução é a que eles querem, eles impõem a solução e nós temos que aceitar, porque os interesses em causa que estamos a defender são os deles. O problema para mim é haver a falta de sensibilidade judicial para determinar uma residência alternada nestas circunstâncias, por um lado, e por outro lado, a total insensibilidade e desumanidade dos próprios progenitores ao imporem esta situação, independentemente do tal superior interesse da criança. No fundo, os pais, que devem ser os principais cuidadores da criança, encaram isto de tal forma como uma batalha Pois é. em que só contam os tiros que acertam, basicamente, e independentemente de quem está no meio. E isto é que é o problema, nós estamos numa sociedade tão desumanizada que os pais encaram uma guerra, o divórcio e a regulação das responsabilidades parentais, de tal forma que, independentemente da posição da criança e do interesse da criança, eles, basicamente, pleiteiam para ganhar, para eles ganharem, independentemente da posição da criança, que por acaso está ali no meio. Só por acaso. Isso evidencia, como eu disse, uma falta de maturidade dos progenitores tamanha. Nenhum quer ceder para Claro. o melhor status quo à criança e só se importam com a batalha judicial. Nada Quem vai, mais. quem Nada vai mais. ficar com a colher, quem vai ficar com a colher de chá, e enquanto isso passa à margem a estabilidade emocional dessa criança. Isso, confesso, assusta-me demais. E já agora, aproveitando que estamos na área da família e antes de terminarmos, eu tenho ouvido algumas notícias vindas do Brasil que de facto em Portugal para nós são muito estranhas, porque infelizmente em Portugal o incumprimento das responsabilidades parentais, nomeadamente a pensão de alimentos, não é penalizado. Digamos que pronto, a pessoa não cumpre e segue a vida, a menos que exista, se a pessoa não tiver bens, não tiver nada onde se pescar, entre aspas, o dinheiro, a pessoa anda livremente e diz que não tem dinheiro, e diz que não tem salário, e que tem salário mínimo, não tem dinheiro para pagar a pensão de alimentos, etc. Mas no Brasil não é de todo invulgar ouvirmos falar em prisão de pessoas até conhecidas porque não pagam a pensão de alimentos. E isso para nós, em Portugal, de facto, é estranho, no sentido em que cá não se passa nem de perto nem de longe nada disso. João, é porque, e aí não serei perigoso, mas emito uma opinião iuris minha. É porque no Brasil, nós, em ofensa ao melhor direito praticado na sociedade internacional, portanto, em desrespeito a tratados internacionais de direitos humanos, nós aceitamos a prisão civil, né? Algo que era previsto na época do Código Civil Napoleônico, né? Sim. E não em pleno século XXI. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo em que ainda aceita a prisão civil, no caso
do incumprimento, do descumprimento do pagamento da pensão alimentícia. É deplorável, abjeto e irreal, mas é preciso compreender também o cenário do país. O cenário do país é ainda um cenário em evolução. De um lado, nós temos direitos, né, em áreas que estão extremamente evoluídas, né, um direito das relações de consumo no Brasil é praticamente um direito de vanguarda para o mundo, um direito ambiental extremamente sólido, um que pese a aplicação prática não seja, e na área de família nós temos ainda essa entendo, né, com o perdão aí do entendimento diverso de outros colegas, a excrescência chamada prisão civil, no caso do inadimplemento da pensão alimentícia. Por quê? E se a pessoa realmente está desempregada, e se a pessoa realmente não recebe sequer o salário mínimo, encontra-se numa situação de penúria, o que ela fará? Será presa? Sim. Porque não pagou a pensão alimentícia, e se ela puder dar carinho e não puder dar dinheiro, ainda que seja por um tempo, porque ninguém vai ficar desempregado a vida toda. Então, essa é a minha modesta opinião, respeitando os entendimentos diversos, que sei são muitos, mas, enfim, enquanto não compreendermos o que a sociedade internacional aplica em matéria de família, em matéria de prestação de alimentos para os filhos, que entendo jamais devam ser desamparados, né, por razão alguma, nós teremos essa situação atípica que você bem colocou. Sim. Bem, penso que hoje chegamos ao fim dos nossos diálogos. Deixamos estas reflexões para quem quiser refletir e, naturalmente, ficamos a aguardar os vossos comentários e as vossas opiniões sobre tudo isto que foi falado hoje. Até à próxima, uma boa semana para todos, um abraço. Rui, queres despedir também, naturalmente? Um abraço a todos e até os próximos diálogos luso-atlânticos com João Massano e Rui Badaró. Um abraço a todos. Um abraço.